E em 86, veja, então era para cair outra vez. Em 86, que é o ano onde ele... Isso foi em 85, não foi? E o próximo ano, ou seja, 85, a única esperança dos escolhidos enviar esse extrato, onde ele já está vendo que tem uma geração que já está acabando. Para ele, esse momento também era fundamental. Inclusive, aí ele diz, também fala da coroa, porque Simão procurou, não deixe que ninguém tome a tua coroa, não deixe que te arrebatem, não deixe que ninguém jogue no chão, não deixe que ninguém te desanime nesse tempo, porque se te desanima, acaba a tua esperança na terra. Então veja como ele estava dizendo aí, não deixe que ninguém tire de ti, porque senão, ao dizer, não deixe que alguém tome a tua coroa, é porque tem um momento em que outra pessoa pode agarrar essa bênção. É o que aconteceu com Judas Iscariote, aconteceu com Esaú, perdeu a bênção da primogenitura, aconteceu com Caim e Abel, né? Caim perdeu e muitos na história bíblica perderam a bênção. Então, aí se vê que a bênção não se perde, mas passa àquela outra pessoa que está predestinada por Deus, e assim como apareceu aquele que não estava em cena nos filhos de Jessé como mensageiro, como o oitavo, tem também filhos de Deus, escolhidos de Deus, que aparecem, que aparentemente não estavam em cena, e vêm a fazer parte da igreja, vêm fazer parte deste lugar santíssimo. Se esse rapazinho não está no quadro, mas tampouco estava no quadro aquela pessoa. Mas Deus começa primeiro a operar por meio do mensageiro. E se Deus representa assim como mensageiro, não vai fazer assim com seus filhos? Se é para isso que ele vem, pelos seus filhos, pois então, se tem algum que ainda não esteja no quadro, vai chegar um momento em que vai aparecer no quadro, vai ter ali personagens que saem em uma obra, toda a obra está funcionando num teatro, e depois aparece alguém, mas se nós procuramos ali, às vezes é o que sai e faz a obra maior. Nessa obra grande, leva até o prêmio. Vê? E o irmão William está aí dizendo, também falando disso tudo, e tem uma parte que ele lê que é por outra linha, por outro raciocínio. Ele está aqui e ele está se pondo como já um mensageiro que passaria ao povo, introduziria o povo, e diz, mas eu sei que é uma realidade um pouquinho antes. Eu não tenho outra esperança. Aí mesmo onde eu parei. A única coisa que me entusiasma na vida, que me estimula, me dá ânimo para continuar vivendo, essa é a única esperança. Fora dessa, eu não tenho outra coisa. Pensei, mas sei que é uma realidade. Examinei através de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, desde Apocalipse até Gênesis, e pedi a Deus que me mostre se tem alguma outra coisa, e não tem outra esperança, não tem outra coisa. Também perguntou a Deus se além desse anjo mensageiro que ele disse, que enviará, o qual virá com esse ministério duplo, e no qual vai se cumprir a vinda do Filho do Homem, e o ministério de Moisés e Elias, e a grande voz de trombeta, se vai estar nele para chamar os eleitos dentre os gentios, dentre os hebreus. Ele está aí. Lembrem, ele é o que está vigente. Portanto, nele, ele diz, como dizia o irmão Branham, ele foi lá e tirou isso tudo porque ele pensava que era até o ministério que ia converter o povo hebreu a Cristo, que converteria o povo hebreu.
Mas foi dito a ele, foi revelado, não, não és tu. Assim o irmão William está naquele momento, naquela parte, o que o irmão Branham esteve. E aí é onde muitos tropeçam. Veja o que ele disse aí, claro. O que diriam aqueles que estavam com o irmão Branham? Com ele? Porque era nele, não ajudaram e levaram até, pagaram até a passagem e a passagem tudo, ajudaram ele, todo esse ministério ajudaram, porque eles também desejavam esse ministério que se cumprisse nele. E o irmão William está aí, vendo que daqui não tem mais nada que vai revelar algo e não vai revelar, mas além do que ele tem que revelar, porque lembre que o sétimo selo é o mistério cujo houve silêncio no céu por meia hora. Então ele disse, perguntaram a Deus se, além desse anjo mensageiro que ele disse que enviará, o qual virá com esse ministério duplo e no qual se cumprirá a vinda do Filho do Homem e o ministério de Moisés e Elias e a grande voz de trombeta, se estará nele para chamar os eleitos dentre os gentios e entre os hebreus. E perguntei a Deus se tem outro mensageiro que ele tenha que enviar, se tem algum outro homem que ele tenha em seu programa para enviá-lo com alguma mensagem e se há algo mais para ajudar a conhecer o povo. Veja, ele estava até aí, o que mais há? E em outros lugares dizem, não tem outro, não, porque Deus não tinha mostrado o que tinha, não podia ter mostrado, nem podia mostrar aí esse mistério do sétimo selo, porque não estava, ainda não tinha sido efetuada a meia hora de silêncio, porque o instrumento para abrir esse mistério ainda não estava, o mistério da vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor. Portanto, até aí ele dizia, pois, não tem mais nada então. Eu perguntei a ele se tem algum outro instrumento para anunciá-lo ao povo, viu? E eu poder descansar. Mas Deus me respondeu que tem que seguir em frente até a transformação. Aí é como dizer, não fale mais comigo sobre isso. E aí, em 86, 87, depois, um pouquinho mais, ele diz, bom, não tem mais nada. É isso que há. Não tem mais nada, porque ele não me disse mais nada. Mas Deus não vai dizer mais nada, porque ele não pode. Imagine, ele poderia dizer algo, escapa alguma coisa, e ele diga, bom, mas como já está vindo outro, então eu já não preciso mais. Não, não. E ele continuava dizendo, como dizia a todos os mensageiros, segue em frente, até obter a promessa, segue. Mas Deus me respondeu que tem que seguir em frente até a transformação, porque Ele fez provisão para tudo, menos para enviar outro fora do que Ele disse que enviaria. E aí, ou seja, que, bom, não tem mais ninguém? Então, vamos continuar adiante, porque ainda faltava que esse instrumento crescesse, tivesse sua infância, juventude, passasse por situações, como ser humano, um ser humano entre o povo. Vê? E veja o que ele continua dizendo. Também eu peço a Deus para ser mais compreensível uns para com os outros, que Ele seja mais compreensível com vocês e vocês comigo, porque embora o caminho seja duro, mas a meta é grande, ou seja, uma meta eterna. Nessa parte ele diz, lembrem que essas coisas acontecem. Eu amo vocês e não quero que ninguém tropece comigo, mas que todos tenham a única esperança que é para o ser humano e desfrutem e possam receber a transformação do seu corpo. Eu prefiro me tirar da vista de vocês. Esse é o extrato. Um deles, que o irmão Branham estava procurando, que dizia, vocês podiam apenas ouvir a minha voz e não vejam o instrumento, porque poderiam tropeçar com o instrumento, poderiam tropeçar. Em Jesus, em muitas coisas talvez que ele fazia, mas eles não olhavam o que ele dizia. E Pedro, como Pedro, e a quem iremos? Não temos mais ninguém. O que podemos fazer? Veja, e por isso ele se sentiu também nessa etapa, 186, 87, 88, era tempo difícil para a igreja, momento difícil. E ele já está dizendo aí
Eu prefiro sair da vista de vocês e deixar ante a vista de vocês apenas o ministério e que me vejam apenas quando eu esteja ministrando essa mensagem, essa palavra da parte do Senhor Jesus Cristo a vocês. Eu penso assim e tento fazer assim porque amo vocês e não quero que ninguém tropece com o que não se deve tropeçar, porque aquele que tropece e caia nesse tempo é difícil para se levantar, porque o golpe é muito alto. Isso aconteceu com muitas pessoas, tropeçaram com o véu, se atingiram tanto que você vê que é difícil se levantar e voltar ao caminho da revelação, voltar a focar na meta, na transformação, pelo véu. Tropeçam, caem na palavra. E o que é a palavra? É onde está revelada, feita carne. Por isso podia dizer, se puder tirar o véu e ver apenas o ministério que está operando ali. Por isso quando Jesus dizia, aquele que não coma a minha carne, é o vampiro, tem que beber sangue, veja. Ele fala essas coisas. Depois o irmão Branham diz que ele falava de propósito. Não querendo avisar que tropecem nele ao fazer isso, mas é porque haviam muitos que estavam ali por seguir a palavra, senão que eles estavam seguindo ele não pela palavra, mas por outra coisa. Ou seja, essas coisas todas, Deus fez com que dissesse, coisas também que ele fez, e tropeçaram. Mas não é o sentir de Deus, veja, ele ama todos. Mas muitas vezes aquelas pessoas ficam ali, diz que tropeçam por serem duros, e vão ver ele onde? De novo, onde ficaram da revelação que tinham, porque Deus tinha mostrado até aquele momento. Mas quando já veio o cumprimento, vem o véu, e o que fizeste? Bom, esse é um louco. Esse é impossível que seja o cumprimento disso. Mas os escolhidos então fazem isso. Ele disse, tira-o de lado, ou fica do lado desse ministério. Isso tem sido feito assim. Ali como um profeta que dê conta, deixou ele como mensageiro. Um profeta dispensacional. E ele disse, eu não desejo que ninguém tropece em um tempo que não se deve tropeçar, porque aquele que tropeça e cai nesse tempo é difícil que se levante. Ou seja, tropeçou muito. Assim que não espere ver muito a parte humana, mas o ministério, o cumprimento das promessas divinas e a mensagem que nos dê a conhecer essas coisas. Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde e lembre que sempre tenho amado, amo e amarei por toda a eternidade. E que seja assim também vocês por mim. Deus lhes abençoe. Agora veja como ele está nos falando ali, já nesse ciclo dos 40, que já estava, e o mesmo ambiente havia de crer nesse ministério para a fé de rapto. Ele sabia que tinha algo que tinha a ver com crer em um homem. O que há pouco tempo tínhamos falado de que querem parte da revelação da verdade porque tem que crer em um homem. E como ele vinha falando, ele pensava que era ele, pois tudo se focava nele, que os ministérios estavam nele e que ele era o que juntaria os escolhidos do meio do povo também. Mas Deus, quando abre esse mistério do conteúdo da meia hora de silêncio e se dá a conhecer que isso foi um reflexo, porque ainda estavam vivendo na dispensação da graça. Devíamos entender agora que esteve sempre vivendo na dispensação da graça, o qual era tipo e figura que estava mostrando, representando essa sombra do que seria na realidade. Quando viem o real, que se abre esse mistério do sétimo selo da igreja, a pessoa não pode dizer, não pode ser. Isso já se cumpriu nele, porque ele disse, nesse ciclo, naquele ciclo de 85, 86, 87, que já não tinha nenhum mais.
e que disse até que o título de propriedade estava se dando a conhecer e ninguém podia tirar. Tudo isso ele falava e teria um pleno cumprimento quando isso estivesse se realizando plenamente. Todo aquele que estava sacrificando o cordeiro, viu ali o sacrifício de Cristo na cruz? Não, eu continuo sacrificando esse cordeirinho. Aqui no dia de Pentecostes, Pedro ali pregando, que crescem no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é aquele que vocês crucificaram no nome do Senhor Jesus Cristo, e toda essa pregação do dia de Pentecostes. Não, tem que sacrificar o cordeirinho. É o sacrifício pelos pecados, porque isso não é assim. Esse homem, ele revolucionou o povo, era um revolucionário. Isso não é assim. E esse era um homem pecador, amigo de publicanos, prostitutas. Não, eu vou continuar fazendo o que Moisés me disse. Eu vou continuar sacrificando meu cordeirinho pelos meus pecados. Continuou o quê? Cobrindo. Morreu. E esse que não creu naquele tempo, da vinda do Senhor, do cumprimento da realidade desse cordeiro dos tipos e figuras, não receberam benefício. Agora, aqueles que estiveram antes de que esse cordeiro perfeito fosse realizado, fosse feito, esse sim, ver a diferença entre um que esteve realizando esse tipo e figura e morreu, esperançado nessa promessa desse tipo e figura que chegaria um perfeito, e outro que, estando vivo e esteja nesse entrelaçamento dispensacional, vê o cumprimento dessa realidade e ainda continua com os tipos e figuras. Vê a diferença entre aqueles que recebem o cumprimento da realidade de seus tipos e do que está com os tipos e figuras, chega à realidade, a ver, sendo cumprida, que é a maior bênção do poder ver o tipo. E cumprindo. Olha o tipo, olha a realidade e o recebe. Isso é uma bem-aventurança, é uma bênção grandíssima. E está então esse que vem e diz, espera, se isso for o que foi profetizado, se isso for o que esse homem disse, que eu creio que é o precursor, se isso disse esse mensageiro que veio com essas boas novas, e eu creio que seja assim como ele disse, e eu creio que é o cumprimento disso tudo, e não passou pelos tipos nem nada, pois então chega essa escritura, aí é uma escritura que um pastor também acontece que eu estava pensando nela ontem também, e ele justamente estava, ele me enviou e disse, eu também estava vendo essa escritura, a de Lucas 14, 21, e a de a que diz, deixa eu procurar aqui uma Bíblia, porque isso é bom ler aqui, já que entramos nessa parte. Eu não ia gravar essas palavras, mas era algo que eu tinha no coração e me ardia esses minutos antes. Deixa eu ver por aqui, Lucas 14. Essa é a parábola da grande ceia. Diz, um daqueles que estavam sentados com eles à mesa, ele disse, bem-aventurado o que coma pão no reino de Deus. Então Jesus lhe disse, o homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E na hora da ceia convidou seus servos a dizer aos convidados, vinde, que tudo já está preparado. E todos começaram a dar desculpas. Veja, olha essa parte aí. Lembrem que toda a Escritura que tem que chegar ao seu final cumprimento,
e tem que se cumprir em sua totalidade. Tem que fazê-lo nesse tempo, enquanto estamos nesses corpos, as que correspondem a essa etapa onde ainda estamos em corpos terrenos. A que corresponde já ao corpo glorificado, esse corresponde para cumprir ali. Mas toda a Escritura que tem que se cumprir estando nesses corpos, todas as que têm múltiplas revelações e múltiplos cumprimentos, têm que se cumprir. Porque vejam, depois da sétima era, aparentemente já tinha se acabado tudo. Bem, então veja como se cumpre. Agora, essa parte aí também, quando ainda tinha escolhido de Deus, da parte alta da pedra angular, da dispensação do reino, onde se faz esse percurso, mais o que diz aí? Recolhe todo tipo de peixe. Esse último percurso aí, vê? E depois, no final, já sabemos que vem uma separação. Mas vem aí e diz, e todos ainda começaram a dar desculpas, e a ceia já estava pronta. O primeiro disse, eu comprei uma fazenda e eu preciso vê-la. Te rogo que me desculpe. E o outro disse, isso tudo também mostra pessoas que não creem que esta ceia está pronta e que esse homem está fazendo esse convite. Veja, está adiante trazendo essa palavra. E aí, não estão crendo nisso, porque o que é mais importante? Ir ver a fazenda que comprou ou a ceia que o Senhor preparou? O que desculpa de, não, estou aqui no trabalho com as minhas coisas e... Outro disse, eu comprei 5 juntas de boi e vou provar. Vou testar, peço que me desculpe. Outro disse, acabo de me casar e, portanto, não posso ir. E o servo fez saber essas coisas do Senhor. O servo é o Espírito Santo. Então o pai de família se irou e disse ao seu servo, vai pelas praças e as ruas das cidades e traz aqui os pobres, os mancos, os cegos. E foi o servo e disse, Senhor, foi feito como tu mandaste e ainda tem lugar. Veja que isso também tem outro cumprimento, também foi feito nesse tempo. Mas veja agora mais outra parte. Disse o Senhor ao servo. E disse o servo, Senhor, foi feito como tu mandaste e ainda tem lugar. E o Senhor disse ao servo, vai pelos caminhos e pelos valados e força-os a entrar para que encha a minha casa. Porque digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provarão minha ceia. Primeiro, foi um que o abençoou. Depois de tanto tempo recebendo a mensagem, ouvindo deste grande convite, e na última hora, quando está tudo pronto, alguns dizem, não, eu não, isso não é assim. Como esse homem está dizendo que vai se cumprir, não pode ser assim. Com convite e tudo. Está aí a coroa, onde esse filho pródigo, deste ensinamento que mais adiante no capítulo 15, ele nos mostra aí. E eu estive lendo nesses dias um estudo onde o irmão William escreve do lado. No capítulo 15, versículo 22, desde o versículo 19, vamos ver aqui para que vejam, desse filho, na parábola do filho pródigo. Vamos ler desde o versículo 11, diz também, um homem tinha 2 filhos, e o menor deles disse ao seu pai, pai, dê-me a parte dos bens que me correspondem, e repartiu os bens. Não muitos dias depois, juntando tudo, o filho mais novo foi longe, a uma província afastada, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo perdidamente. E quando tinha gastado tudo, então veio uma grande fome naquela província e começou a faltar-lhe. Porque não só de pão vive o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus.
e vejam quantos irmãos, quantos seres humanos estão com essa fome espiritual e entraram nesse tempo procurando esse alimento. E vejam, este último estava lá com os bens que o pai tinha lhe dado, e chegou o momento em que começou a faltar. E foi a um daqueles cidadãos daquela terra, o qual enviou a sua fazenda para que apacentasse ali os porcos, ou seja, conseguiu um trabalhinho. Não era bom, mas pelo menos ali tinha alguma coisa com que ganhar o que comer. E se ele desejava encher o seu ventre daquelas bolotas dos porcos, aí lhe davam. Imagine. E voltando a si, disse: até o jornaleiro tem abundância de pão na casa do meu pai, e eu aqui perecendo de fome. Ele estava pensando no servo que serviu o pai dele, e ele, imagine, ele estava menos que aquele que ajudava ele na fazenda do pai. Vou me levantar e vou ao meu pai, e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ame, trate-me como um dos teus jornaleiros. Ele disse, nem falou, me deixe acima dele. Ele falou: não, me trate como um deles. Levantando-se, veio ao seu pai. Por isso, veja que a Escritura diz que o que mais lhe é perdoado, isso podemos ver que está em um dos evangelhos, diz alguma coisa assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como a um dos teus empregados. Vamos ver se é essa escritura que eu citei, que está em Lucas 7:47, que diz: pelo qual te digo que muitos pecados lhes são perdoados, porque amo muito, mas aqueles a quem se perdoa pouco, pouco ama. Me levantarei e direi meu pai, direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me a um como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, veio ao seu pai, quando estava longe ainda, e viu ao seu pai, foi movido misericórdia, correu e se lançou sobre o seu pescoço e chorou. Vamos para o versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse ao seu servo: tira a melhor roupa, melhor vestimenta. E o irmão William escreve Espírito Santo. E vestir-lhe, diz o verso, e vestir-lhe é o corpo glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. E coloque o seu anel, e pôr um anel, e no anel escreve Espírito Santo em sua mão, e calçai os seus pés. O Evangelho, ou seja, esse é o Evangelho do Reino, é o que esse homem recebe. Ou seja, recebe a mensagem da dispensação do Reino, na qual é a que está agora em plenitude. E traz do bezerro gordo, matai, e comamos, e façamos festa, porque esse, meu filho, que era morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Agora, vejam, depois aí nós vemos que o irmão se irou. Aquele que estava ali se irou, e você já vai ver nessa escritura, mas nos chama a atenção essa parte que o irmão William escreve ali. E tem outro estudo que ele também coloca nessa parte de tirar a melhor vestimenta. Ele escreve Espírito Santo, e também vestir, ele coloca ali corpo glorificado. Ou seja, que veja como Deus, nesses dias, desde ontem, anteontem e hoje, agora, nos mostra uma revelação tão grande para essas pessoas que estão crendo na realidade, estão crendo no cumprimento da vinda do Senhor.
estão crendo nos tipos e figuras, estão crendo no precursor, crendo no que esse poderoso arcanjo trouxe as boas novas à igreja e crendo no cumprimento. E para eles o que diz ali? Tirai o melhor vestido. E qual é o melhor vestimenta? O Espírito Santo. São dadas teofanias a essas pessoas. Mas não fica aí. Diz que vai colocar vestido novo e vestir-lhes. E põe nele o corpo glorificado. Eu agradeço a Deus porque Deus está cumprindo o que Ele escreveu nesse livro dos selos. O que recebe o ministério de Moisés e de Elias tem misericórdia. Misericórdia a todos aqueles que recebem ao Senhor em sua vinda. Obterão essa vestimenta e essa vestidura. A vestimenta, as vestes do corpo teofânico e a vestimenta do corpo glorificado. Ou seja, a vestimenta espiritual e a vestimenta física. Hoje, 5 de outubro desse ano de 2023, gravei essas palavras, as quais ia falar com os rapazes, mas tinha várias escrituras e desejava que fosse o menos cortado possível e mais direta possível para que até as crianças compreendam e entendam como tem sido feito até agora, o qual Deus fez de uma maneira tão simples que até as crianças entendem. Assim que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde nesse dia e que essa conversa, assim um pouco, digamos, informal, como tem sido muitas, mas eu tentei ser o mais menos formal possível quanto às porções e lendo direitinho para ter um quadro claro do ensinamento que Deus quis mostrar nessas parábolas e nessas escrituras e ler essa parte tão importante que ele disse do Espírito Santo e o corpo glorificado para isso, que ele esteve forçando a entrarem nesta ceia, os quais aqueles tinham desperdiçado este convite. E então aí vemos Apocalipse 3, onde ele disse ali que guarda a tua coroa para que ninguém a tire de ti, porque as bênçãos nunca se perdem. As bênçãos, os ministérios, isso sempre passa a outro que valoriza e que creia. E que Deus tem tido em seu programa a predestinação de que esse sim vai amar essa bênção, vai a entesourar, e Deus então cumprirá todas as promessas que estavam sob tantos ministérios, o ministério de Judas, o ministério de apóstolo, diz o irmão Branham, o apóstolo Paulo, ou seja, que até ministros perderão a bênção de ser ministros no reino de Deus e serão colocadas essas coroas a outros que sim, nesse tempo final, na dispensação do reino, receberam o cumprimento do que foi prometido, cumprimento do que foi profetizado, que eles mesmos pregaram e disseram que se cumpriria nesse tempo e estiveram focando em outra pessoa e agora estão dando as costas, fechando as portas ao Espírito Santo nesse tempo final. E essa coroa não vai se perder. Essa coroa vai ser posta e exposta sobre outro que, assim como foi representado em Judas, que perdeu sua coroa, aquele ministério de apóstolo foi colocado em Paulo. Já vimos isso no passado. Assim que a bênção nunca se perde. E nesse tempo final vemos essa obra que Deus está fazendo que ninguém esperava.
que Deus iria operar e ver essas Escrituras agora sendo cumpridas plenamente, totalmente, nessa dispensação do reino. Que Deus abençoe vocês e Deus guarde vocês. E o que diz aí? Essa Escritura que tínhamos lido ontem, do livro do Apocalipse, que é a era de Filadélfia, onde ele, nesse capítulo 3, onde diz, versículo 11, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus lhes abençoe. E hoje, quinta, 5 de outubro, estarão reunidos lá em Guatemala, com o reverendo Tirson Ramiro Tirson. Que Deus lhes abençoe grandemente e que nessa tarde seja de grande bênção a presença do missionário Miguel Bermudes lá com vocês, nessa atividade que estarão tendo no dia de hoje. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, grandemente, e a todos os irmãos lá, e a ti, reverendo Tirson Ramiro Hiron Pinson, que Deus continue te abrindo o entendimento, as Escrituras, e assim poder continuar se preparando para a transformação de vossos corpos. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continuem passando um dia feliz, uma tarde feliz e uma noite cheia das bênçãos de Deus.